Olá, boa noite. Estão me vendo? Me conta aí. Boa noite. Cadê a mulher? Se for eu, a mulher, tô aqui. Boa noite, galera. Galera aqui do Instagram, galera do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Noite de webinário, né? Boa noite. Noite de webinário, nós vamos falar sobre um tema bastante relevante hoje, que é necessidade de capital de giro, né? Um tema que as pessoas têm muita dúvida e fazem muita confusão. Por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Eu espero que a gente desmistifique esse tema, esse assunto, e também desfaça a confusão que existe em torno desse tema. Boa noite, pessoal. Oficialmente começando o nosso encontro, nosso webinário, onde nós vamos falar hoje sobre necessidade de capital de giro. Antes de eu começar aqui o nosso webinário, eu gostaria de, como sempre, perguntar aí da turma que está me assistindo, falar aí quem é que já me conhece, quem é que ainda não me conhece. Então, quem me conhece, vamos lá para a nossa velha prática, né? Coloca 1 para quem está me assistindo pela primeira vez, coloca 2 para quem já está me assistindo, já me assistiu outras vezes. Sempre participo de suas lives e sempre faço comentários sobre minhas dúvidas e sempre recomendo temas para ti que talvez seja dúvida e não só minha, mas de muitos. Obrigada. É isso aí. Estou no meu último ano de faculdade, do curso de Ciências Contábeis. Bem-vindo, né, colega? Podem sugerir temas, tá? Manda aí mensagem aí nos meus canais, no meu direct, pode sugerir tema que a gente prepara conteúdo para compartilhar. Vocês me ajudam, né? A não esgotar aí os temas. Então vamos lá. 1 para quem está participando pela primeira vez aí de uma live minha, de um evento meu, e 2 para quem já participou. Me conta aí. Aqui no Instagram a galera já participou, né? 2. Aqui no YouTube muita gente nova, olha aí que legal, bacana. Tem alguns aí, alguns que são repetidos, né? Que já me viram. Mas tem muitos aqui novatos. Que bom, é bom que a gente vai conhecendo gente nova, né? A gente vai conhecendo novas pessoas. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, olha, sintam-se à vontade nesse evento. É um evento onde eu faço trocas. Normalmente é um evento onde eu faço compartilhamento de tela, porque eu acho que facilita a compreensão do que eu estou falando. E eu gosto de ver a participação de vocês também. Pode ser que em algum momento aí eu não enxergue aí o que vocês escrevem ou as perguntas que vocês fazem, porque às vezes eu estou com a tela aberta, mas assim que eu me toco aí que tem alguma pergunta que eu preciso responder, eu paro e faço as minhas considerações em relação às perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui já a milésima vez, né? Quem já participou de outros eventos meus ou então de lives minhas, seja muito bem-vindo. E quem está participando pela primeira vez, é um prazer te conhecer também. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você que está participando aqui pela primeira vez de um evento meu, que está me conhecendo agora, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações para quando a gente for fazer algum evento online, algum evento ao vivo, ou então quando a gente subir material para que você possa ser notificado aí de conteúdo nosso. E também, se você não me conhece lá pelo Instagram, me segue lá que tem muitas dicas rápidas sobre finanças. Eu me chamo Mônica Serra, sou consultora financeira empresarial formada em Ciências Contábeis, com 3 pós-graduações, todas na área de gestão financeira, gestão empresarial. Já trabalho com gestão empresarial há bastante tempo, né? Não vou nem falar o tempo, porque senão eu entrego minha idade, né? A idade é uma coisa que a gente não fala na internet. Já quero fazer uma pergunta. Estou abrindo um negócio do zero. Como fazer capital de giro começando do zero? Vamos falar sobre isso hoje, tá? A gente vai ver que o tema capital de giro é um pouco mais abrangente do que o que a gente imagina, mas já vai dar para dar um panorama bacana aqui para vocês hoje. Estamos começando, eu estou me apresentando para que a gente possa começar de fato aí em relação ao conteúdo. E a minha sugestão é que vocês fiquem até o final. Por quê? Porque no final desse conteúdo a gente vai fazer um convite para vocês, mas não é nem só por isso, né? Porque tem muito conteúdo até o final e eu vou falar quais são as várias formas que vocês podem fazer para poder
calcular a necessidade de capital de giro aí em qualquer negócio, não importa se você é funcionário ou se você é empresário de alguma empresa, ou então está empreendendo ou está querendo empreender. Eu tenho vários públicos, né, nos meus eventos. Então, aproveitando que eu tenho vários públicos, vamos ver aqui na nossa live, agora que vocês já me falaram aí, a maioria falou que era a primeira vez que estava participando de um evento meu, né? Vamos me falar agora uma segunda informação, vamos me passar agora uma segunda informação. Quem aí é empreendedor, ou então candidato a empreendedor empresário, né? E quem aí é funcionário? Escreve empresário, escreve funcionário, só para eu me situar aqui, para eu ver como é que eu vou conduzir esse assunto, para eu poder falar com os dois, né? Vamos ver. Quem for empresário, bota aí empresário, quem for, ou empresária, né? E quem for funcionário, bota funcionário ou funcionário. Então pode ser um E e um F. Me fala aí. E para empresário, F para funcionário. Me conta aí. Empresário. Eu tenho os dois públicos, por quê? Porque eu falo para quem se interessa por assuntos do financeiro. Então, tanto empresários como funcionários do departamento financeiro. Empresário, empresária, funcionária, funcionária. Olha que legal, é bom que fica bem equilibrado, né? Temos funcionários e temos empresários. Funcionário financeiro, empresária, funcionário, empresário, empreendedor. A gente tem uma live falando sobre empreendedor, tá? Funcionário também deve ser empreendedor. Mas eu vou entender empreendedor como empresário, né? Empresário contábil, empresária funcionário, empresário contábil. Pessoal, deixa um like, é mesmo. Deixa um like aí para mim. Marca aí se está gostando aí do tema da live, né? Porque a gente ainda não começou, mas se gostou da minha pessoa, coloca aí, marca aí para mim, por favor. E quem está bem no meio do caminho, funcionário partindo para empresário, potencial empresário. Empresário e funcionário, olha aí que legal. Então pronto, empresário e funcionário. Tem empresa, empresário, empresária, muito show de bola. Então, o tema que a gente vai falar hoje, ele pretende ser consultora financeira. Excelente profissão, deixa eu te falar. É maravilhoso você ver a pessoa que você está atendendo, ela abrindo os olhos e enxergando tudo que o financeiro pode proporcionar, tá? Então, você está no caminho certo. Eu sou suspeita para falar, mas você está no caminho certo. Também tem esse público, né? Tem um público aí de funcionários, empresários, assistente financeiro e também consultor, pessoas que querem trabalhar com consultoria financeira. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar, né? Para a gente não alongar demais e para a gente poder começar a falar sobre capital de giro. Deixa eu vir mais para cá para eu me enquadrar direitinho, né? Portanto, empreendedora. Empreendedora, ok. Empreendedora pode ser tanto funcionária como empresária, tá bom? Tem uma live minha falando justamente sobre isso. Mas, enfim, não é tão habitual, né, a gente falar assim, funcionário empreendedor, mas tem empreendedorismo aí, intraempreendedorismo, né? Então, vamos lá, quero ser consultor. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o tema necessidade de capital de giro. Que raios é isso, necessidade de capital de giro? E também falar sobre a confusão que existe em torno desse tema. Então, é para vocês prestarem bastante atenção a partir de agora, toma nota aí das informações. Depois eu vou disponibilizar uma página, porque essa live não vai ficar completa no YouTube, tá? Então, aqui no YouTube é para a gente poder compartilhar o nosso webinário. Eu achei mais fácil do que levar vocês para uma outra página de inscrição, achei que iria complicar. Então, ainda estou fazendo o teste aqui, fazendo direto pelo YouTube, mas depois essa aula vai sair do YouTube e vai para uma página específica do nosso webinário, onde lá na página eu vou compartilhar um e-book com vocês, tá bom? Então, depois... E essa aula vai ficar disponível aí durante essa semana até quarta-feira da semana que vem. Terça ou quarta-feira da semana que vem. Todas as informações vão estar lá na página, então vocês fiquem ligados aí com relação a essas informações que vai ficar um conteúdo bem legal e vai ficar uma página bem organizadinha para que vocês possam aproveitar aí o conteúdo da melhor forma possível. E aí, o que a gente tem para falar sobre esse tema? E antes da gente falar sobre esse tema, o que eu tenho para falar em relação ao meu propósito, né? Nosso propósito aqui, enquanto profissional da área financeira, eu vou dizer o que eu gostaria, tá? O que eu gostaria não, o que eu quero, né? E eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque eu quero, eu posso, eu consigo.
O meu propósito enquanto profissional da área financeira, enquanto consultora da área financeira, é trazer clareza em relação ao financeiro das empresas e mostrar que o financeiro ele é poderoso para trazer todos os resultados que tanto empresários quanto os funcionários que trabalham no financeiro queiram ter para suas vidas pessoais. Então, meu propósito é que você que está aqui no canal do YouTube, então você que está aqui no meu Instagram, me seguindo aí nos meus perfis, que você possa adquirir inteligência financeira, e quando eu falo inteligência financeira, não se sintam ofendidos, o termo inteligência financeira quer dizer o quê? Você ter estratégias na parte financeira, não somente registrar entradas e registrar saídas, que é o que eu vejo demais acontecendo no ambiente empresarial das micro, pequenas e médias empresas. Então, vamos deixar claro aqui, normalmente eu falo para micro, pequenas e médias empresas. Por quê? Porque é o universo que eu trabalho. Então, eu gosto de trazer informação para esse público, porque as grandes empresas elas já estão muito bem assistidas, porque elas têm uma regulamentação onde obriga a forma como elas têm que se comportar e tudo que elas têm que produzir de informação. Então, elas já estão bem assistidas, né? Não que se tiver uma grande empresa aqui que queira fazer algum trabalho em conjunto comigo, eu estou à disposição, mas a gente tem como foco atender, trazer aí a luz da contabilidade para as micro e pequenas empresas de forma, eu vou usar a palavra descomplicada, porque eu tento ao máximo tirar um pouco da parte técnica e trazer para a parte entendível, né, por todo o público, independente de ter formação ou não na ciência, mas sem ferir os princípios em contabilidade e os conceitos de contabilidade. Então, eu quero que as pessoas tenham clareza em relação ao que a contabilidade sugere para que a gente possa evidenciar o patrimônio dos negócios, para que as pessoas possam ser bem-sucedidas aí nos seus objetivos pessoais. E por que eu estou falando de objetivo pessoal? Porque cada um tem um propósito de vida, né? Quem é funcionário, às vezes, almeja crescer dentro do departamento financeiro, alcançar, sei lá, cargos superiores aí, ter estratégias para poder entregar para a empresa que trabalha. Quem é empresário quer fazer a empresa crescer, mas também quer crescer pessoalmente, como pessoa física, né? E quem é profissional aí terceirizado quer fazer com que os seus clientes cresçam para que ele também tenha sucesso. Então, no final das contas, todo mundo está buscando uma ascensão pessoal, né? E eu quero justamente fazer com que vocês adquiram essa inteligência financeira para que vocês possam usar as informações do financeiro e obter essa ascensão pessoal, independente de qual seja, né? Cada um tem a sua. Então, esse seria o nosso propósito. E quais foram os principais problemas que eu identifiquei até hoje atendendo empresários e funcionários do departamento financeiro? Eu já faço esse tipo de atendimento vou entrar a minha idade, né? Desde 2005, tá? Então, desde 2005 eu venho atendendo o ambiente das micro e pequenas empresas, onde a gente observa alguns padrões, né? Então, eu vou citar, eu não digo nem tanto assim, 3 principais problemas, tanto para empresários quanto para funcionários. Mas eu digo assim, que eu apontei 3 situações para funcionários e 3 situações para empresários, que são pontos que precisam de melhoria, né? Por exemplo, funcionário, o que a gente observa? Ele não sabe direito o que ele tem que fazer no financeiro, eu não estou falando, não é regra, tá? Nada que eu falo aqui nos meus perfis é regra. São maioria de constatações do que a gente percebe quando a gente atende os empresários e está dentro dos ambientes empresariais, né, principalmente nas rotinas do financeiro. Então, o que a gente percebe é que tem muita gente que não sabe ao certo o que fazer no financeiro, que está até hoje fazendo recebimentos e pagamentos, e que esses recebimentos e pagamentos, às vezes, eles fazem de forma automatizada, ali, mecanizada, e eles não conseguem, muitas vezes, entender o sentido daquilo que está sendo feito. Então, às vezes, a relação entre empresário e funcionário não é legal, em relação que eu digo assim, em termos de trabalho. Porque, às vezes, o empresário não sabe dizer o que ele espera do financeiro e o financeiro não sabe dizer o que ele pode fazer de melhor. Então, meu propósito é trazer essa clareza para que essas duas partes se encontrem, né? E consigam explorar o máximo aí das informações da empresa, porque uma coisa é certa. O que eu posso garantir é que os números da empresa, eles contam uma história todos os dias. Se a gente está escutando essa história ou está se relacionando com esses números ou não, é outra situação. Mas que os números contam histórias, eles contam.
Então, a gente tenta o quê? Descomplicar um pouquinho essa forma de juntar os números de forma que eles contem essa história, para que fique mais acessível para as micro, pequenas e médias empresas. Eu espero que eu consiga aí meu propósito, né? E com relação aos empresários, quais são as principais dificuldades em relação ao financeiro que eu identifico? Aliás, as principais não, listei 3, tá? 3 dificuldades aí que a gente identifica em relação ao financeiro das empresas. Algumas vezes nós temos empresários que estão o dia inteiro ali só apagando incêndio. Acontece um problema, vai lá, resolve, acontece outro, vai lá, resolve. Às vezes não consegue se antecipar aos eventos, não porque não quer, mas porque não sabe por onde começar. Então, nós temos situações de empresários que ficam ali socorrendo as emergências do dia a dia das empresas. Eles ficam preocupados com o movimento do negócio e querem fazer todas as coisas ao mesmo tempo, que a gente tem uma característica interessante. As grandes empresas, elas têm tanto volume de operações como capacidade financeira de contratar pessoas para fazer atividades específicas. Nas micro, pequenas e médias empresas, não é bem assim, porque não tem esse volume todo de operação para contratar uma pessoa para fazer cada coisa. Então, geralmente, nós temos concentração de atividades diferentes na mesma pessoa, quando ela trabalha numa micro, pequena ou média empresa. Geralmente, isso acontece com mais frequência quanto menor for a empresa. Desculpa, onde há essa concentração de tarefas e atividades. Inclusive, na live que eu fiz antes de ontem, eu falei justamente sobre esses tópicos, né, que seria justamente a diferença entre cargos, funções e tarefas. E aí, existe essa concentração, mas é uma concentração não alinhada. O que eu quero dizer com não alinhada? Não existe um passo a passo do que deve ser feito, não existe uma metodologia dentro daquele estabelecimento e às vezes a pessoa fica um pouco perdida. E aí o empresário não tem segurança, às vezes, na hora de tomar uma decisão. Muitas vezes toma-se decisão baseada na experiência, pelo tempo que já tem de exercício daquela atividade, sem alinhar com as técnicas sugeridas pela contabilidade. Isso acaba sendo um risco para quem empreende. Até por isso, a gente vê as estatísticas falando que as micro, pequenas, eu vou incluir as médias empresas, elas têm uma descontinuidade prematura, né? Vamos falar dessa forma. O que seria essa descontinuidade prematura? Fecha até seu 5º ano, né? Por quê? Porque os principais problemas são problemas de gestão. E um dos problemas, uma das situações que causa muito problema nas empresas é justamente em relação ao tema capital de giro e necessidade de capital de giro, que é o que nós vamos falar hoje. Eu trouxe uma frasezinha aí para a gente fazer uma reflexão da seguinte forma. A frase fala assim: a vida não é sobre metas e conquistas, é sobre quem você se torna durante a caminhada. O que eu estou querendo dizer com essa frase? No ambiente empresarial, claro que a gente tem que ter metas e tem que perseguir conquistas, né, objetivos e etc. Porém, a gente tem que dar foco também naquilo que a gente se transforma no meio do caminho. Então, às vezes, tentando alcançar um determinado objetivo na empresa, no meio do caminho eu consertei várias coisas que me favoreceram também. Pode ser que eu não chegue naquele objetivo lá que eu determinei para minha empresa, que a gente deve fazer isso, né? As grandes empresas fazem isso, né? Geram um planejamento de curto, médio e longo prazo. Fizemos isso recentemente, Mônica. Foi usado. Optamos pelo lucro real. É isso aí. Então, quando faz um planejamento, a gente opta, né, pelo regime tributário para o ano seguinte. E aí, durante o caminho, você tem a oportunidade de melhorar vários processos, melhorar vários pontos dentro da empresa, e é sobre isso que nós vamos falar também. E aí, nós temos aqui que o tema necessidade de capital de giro. Então, vamos começar primeiro a desmistificar o que seria necessidade de capital de giro. Deixa eu ver se tem mais alguma conversa aqui. Tem não. Aliás, antes da gente falar o que é necessidade de capital de giro, desses 3 pontos aqui que eu falei que eram problemas para funcionários e empresários aí, quem se identificou com algum deles, me fala aí. Mônica, eu me identifiquei, realmente eu fico um pouco perdida aí, o que tem que ser feito no financeiro, ou então, às vezes, eu não sei qual é o tipo de decisão que eu tenho que tomar porque eu não sei analisar as informações, ou então eu estou ocupado demais o dia inteiro resolvendo 1001 coisas, porque nas empresas de micro, pequeno e médio porte,
a gente acaba se concentrando ali em várias atividades, porque não tem como contratar uma pessoa para cada coisa, e aí a gente se divide em várias atividades e fica com essa insegurança. E fala aí quem se identificou com algum desses pontos aí que nós fizemos a observação. Me fala aí. Ó, quem está no Instagram, se quiser vir para o YouTube, eu estou compartilhando tela, talvez seja mais fácil para acompanhar. Funcionária, 3. 3 quer dizer o quê? Não vê sentido no que está fazendo, por isso faz de forma automática. Isso acontece demais, tá? E olha, todos nós somos adultos, né? Todos nós somos adultos. E a andragogia fala que o adulto ele só se movimenta se fizer sentido para ele. Então, por isso que a gente tem que trazer à luz aquilo que é de técnica na parte financeira para que as coisas façam sentido aí na empresa e que as pessoas possam fazer também. Me concentro em várias atividades. Realmente eu fico meio perdida, olha aí, tá vendo? E você não tá sozinha, tá, Ana? Não é só você que fica meio perdida. Muitas pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque elas não sabem o que elas precisam fazer, porque a concentração normalmente é em recebimento e pagamento. Eu falo isso o dia inteiro, em todos os conteúdos que eu faço, porque é isso que eu vivencio, é isso que eu vejo. Aí me identifiquei com todas as situações. Estou bastante perdido na questão do financeiro. E, ó, o empresário, ou então a empresária, ela não é obrigada a já, antes de começar a empresa, já saber tudo do financeiro. O ideal seria que isso acontecesse. Porém, a gente sabe que as pessoas empreendem, geralmente por necessidade ou oportunidade, depois elas buscam complementar aí os conhecimentos dela para poder aproveitar melhor as oportunidades e afastar as ameaças do negócio, né? Olha, eu me identifiquei com tudo, tá vendo? Então, foram pontos que eu levei em consideração. Inclusive, esses dias agora eu estava atendendo uma empreendedora, uma empresária, né? Uma empresária que ela também não sabia por onde começar, não sabia o que organizar, e com faturamento elevado. Então, assim, isso não é, como é que eu falo? Privilégio, né? De empresas de pequeno faturamento. Não, às vezes a pessoa ela abre uma empresa, ela vai crescendo, ela vai se preocupando com vendas, porque geralmente ela entende que as vendas são a parte mais importante da empresa, mas tudo é uma engrenagem, na verdade, e o financeiro está no meio dessa engrenagem, a engrenagem central, e aí depois ela vai buscar informação do financeiro. Ó, sei como fazer e a necessidade de ser feito, porém tem várias funções, não sobra tempo, mas a gente tem que eleger as prioridades e tem que pedir socorro quando realmente está sem tempo, porque organizar os dados do financeiro é de suma importância, porque senão você vai continuar tirando as cegas, né, pro lado que você se vira aí, sem saber se aquilo dali vai dar resultado ou não. Olha aí, pessoal, vamos ajudar a Mônica. Vamos botar um like aí para poder o YouTube entender que o meu conteúdo é legal e que pode distribuir com mais pessoas, né? Precisamos de disciplina e colocar as prioridades, elencar as prioridades. E hoje eu vou falar sobre o tema necessidade de capital de giro e o que seria necessidade de capital de giro. Eu vou até desacelerar a minha fala, né? Porque eu falo rapidinho. Nem perguntei de onde vocês são, né? Vão colocando aí para mim. Vocês são de onde? Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Porém, eu moro em Goiânia. Então, coloca aí para mim de onde vocês são, só para eu ficar sabendo. Na página do webinário, sim. No YouTube, só um pedaço, tá bom? Essa semana apenas, tá bom? E aí, o que seria necessidade de capital de giro? O que foi que a gente separou de informação? É que a partir da movimentação financeira, é fundamental que se calcule a necessidade de capital de giro do negócio, que é justamente o total de recurso necessário para que a movimentação de dinheiro na empresa não gere problemas de liquidez. Olha aí, ó, um conterrâneo entre aspas, né? Porque eu não sou natural de Goiânia, mas moro aqui. Já moro aqui há 11 anos, então já me considero um pedacinho daqui, né? Santa Luzia, Bahia, Goiânia. Olha aí, mais gente de Goiânia, Americana, Salvador, Joinville, Salvador. Legal. Campo Alegre de Goiás, Salvador, Espírito Santo, Ribeirão Preto, SBC, São Paulo. Brasília, São José dos Campos, Fortaleza, olha aí uma conterrânea, Fortaleza.
Rio de Janeiro, capital, Americana, São Paulo, certo? Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de necessidade de capital de giro, de recursos necessários para a movimentação do dinheiro da empresa que não gere problema. Só que a gente vai falar que tipo de problema é que ele não pode gerar, para que a gente possa entender o que seria esse raio dessa necessidade de capital de giro. Porque tem empresa que tem necessidade de capital de giro, mas não tem necessidade de captar capital de giro. Dia 23 estarei em Fortaleza. Olha aí, manda um beijo para a terrinha por mim, em Pernambuco. Vai lá nos lugares, nos pontos turísticos e lembra de mim. Tira uma foto e me marca assim no Instagram que eu reposto. Quem puder também aí tirar uma foto, botar no Instagram e me marcar, eu reposto. Única dúvida, o Simples Nacional. Como o imposto é direto na fonte, o Simples Nacional é isento de fazer a escrituração dos livros contábeis? Não, não é não, tá? Você tem que procurar o escritório de contabilidade que te assiste e tem algumas coisas que ele é obrigatório. Bom, são vários livros, né? Então, alguns não. Alguns sim, ele está dispensado, outros não. Muitas empresas no escritório que eu trabalho não fazem a escrituração. Tá, você está afirmando, né? Não é obrigada a fazer os livros contábeis. Alguns não, realmente, outros sim, né? Logo, não temos registro da DRE e balanço. O que você acha de analisar apenas o relatório que é gerado através do financeiro? É isso? Do financeiro? Gente, são dois universos, tá? Eu costumo falar o seguinte, que é conterrânea da Terra do Sol. É isso aí, São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais. Gente, eu costumo falar o seguinte, são dois universos. O primeiro universo é a contabilidade. O segundo universo é o financeiro. Não vou entrar em detalhes do porquê, mas são dois universos totalmente distintos. A contabilidade, ela segue uma obrigatoriedade de padrão de registro e de construção de demonstrativos. A parte financeira, não vou dizer nem financeira, vou dizer a parte gerencial, ela segue um padrão para atender à necessidade de informação do gestor. Então, é muito pouco provável que o escritório de contabilidade gere informações para a gestão por causa da forma como ele é obrigado a apresentar os demonstrativos. Então, os demonstrativos da contabilidade, eles têm como principal usuário o quê? O fisco. Então, ele está estruturado para trazer informações para evidenciar situações para o fisco. Na contabilidade dentro da empresa, ou na gestão dentro da empresa, a gente sugere que a contabilidade fiscal seja desconstruída e seja reconstruída uma contabilidade gerencial, porque aí eu tenho mais liberdade, eu não preciso seguir a legislação fiscal para a construção dos demonstrativos, porque eu tenho a liberdade de fazer da forma que atenda à necessidade de informação do empreendedor, do gestor, né? Até porque esse demonstrativo não vai ser publicado, é só para a pessoa fazer gestão mesmo. E aí os documentos, na verdade, eles são diferentes. Então, para fazer gestão na empresa, a sugestão é usar sempre a contabilidade gerencial e não a contabilidade fiscal. Bom? Não porque o contador não faz corretamente, muito pelo contrário, ele faz corretamente de acordo com a legislação fiscal, né? E aí essa legislação fiscal, como eu acabei de explicar, ela segue um padrão para evidenciar as informações para o fisco, certo? É isso aí. E aí, nós temos aqui essa história aqui da necessidade de capital de giro. E o que é o conceito de necessidade de capital de giro? É justamente a empresa organizar os dados para que ela consiga fazer gestão das informações e não falte recurso, aí não tenha problemas aí com a liquidez dela, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. E aí... Ai, meu Deus, cadê o trem? Aqui. Só que, para eu falar de necessidade de capital de giro, eu preciso falar primeiro de capital de giro. Ítalo, não sei se eu te respondi. Se eu tiver te respondido, tu me fala, tá? Beleza? Tem muita empresa do Simples Nacional que paga um valor de honorário pequeno, né, e acaba suprimindo ali a escrita contábil, né? Faz a folha de pagamento, faz a parte fiscal e não faz a escrita contábil. Mas talvez seja uma coisa para você começar a trabalhar os clientes da empresa, mostrar o benefício de ter a escrita contábil, até porque, para efeito de captação de recursos e outras finalidades, é preciso
pegar o documento vindo da contabilidade, mas para fazer gestão a gente trabalha com contabilidade gerencial, ok? É uma oferta que você pode fazer também. Então, para a gente falar de necessidade de capital de giro, primeiro eu tenho que falar de capital de giro e a gente vai desconstruir essa história da necessidade de capital de giro. O que é o capital de giro? O capital de giro, toda empresa tem capital de giro, pouco ou muito ela tem, tá bom? Por nada. E aí, toda empresa tem capital de giro, pouco ou muito, mas ela tem. Por quê? Qual é o conceito de capital de giro? É o recurso que a empresa tem para ficar girando dentro dela, e esse recurso não necessariamente é dinheiro, e para poder garantir as atividades operacionais dela. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que a gente tem que separar a atividade operacional de atividade não operacional. Boa noite! A gente tem que separar a atividade operacional de atividade não operacional. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que a atividade operacional diz respeito às atividades de acordo com que estão relacionadas com a atividade fim daquela empresa. Então, cada empresa tem a sua atividade operacional. O que não está relacionado com a atividade fim da empresa, a gente desconsidera aí como sendo atividade operacional, né? Geralmente atividade financeira e etc. E o volume do capital de giro utilizado por cada empresa, ele vai depender do tamanho da empresa. Então, a gente primeiro entende esse conceito de capital de giro, para depois a gente entender o conceito de necessidade de capital de giro. E como eu falei agora há pouco, capital de giro ele está relacionado com a atividade fim de cada uma das empresas. Então, é bem particular. Eu costumo falar assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode sugerir quando a gente vai trabalhar a gestão financeira das empresas, mas é tudo muito particular. Por quê? Porque cada negócio tem características diferentes. Quer ver? Vocês vão se identificar com isso também. As empresas, elas têm atividades operacionais diferentes, elas têm pessoas que conduzem a empresa que são diferentes, que têm pensamentos diferentes e que tomam decisões diferentes. Quer ver? Decisões diferentes que a gente quer dizer em relação ao financeiro seria: eu tenho pessoas que decidem só vender no cartão de crédito ou de débito. Eu tenho pessoas que só vendem no dinheiro. Eu tenho pessoas que aceitam vender em nota promissória. Cada um desses recursos e dessas decisões requer um tipo de gestão. Por causa de risco, por causa de segmento, por causa de localidade e por causa de impacto no financeiro. Então, essas decisões gerenciais, que são decisões de quem está à frente do negócio, às vezes muda a pessoa que está à frente do negócio e muda totalmente ali a forma de gerir o negócio. Elas impactam nas informações financeiras da empresa e elas impactam nessa história aqui do capital de giro, da necessidade de capital de giro. Quer ver? Tem empresário que parcela em várias vezes para o cliente, tem empresário que já não parcela em várias vezes para o cliente do mesmo segmento, dependendo do local onde ele está. Então, são todas decisões gerenciais e elas impactam nessas informações. Por isso que a gente fala que a pessoa tem que ter a inteligência financeira, né, para poder saber organizar a vida financeira em cada uma dessas situações. E aí, quando a gente fala em capital de giro, a gente está falando no volume de capital utilizado pela empresa, e como eu acabei de falar, vai depender do volume de vendas que essa empresa tem, vai depender da política de compras que essa empresa tem, vai depender da política de crédito que essa empresa concede para os seus clientes. Então, como eu falei agora há pouco, se eu vendo em 4 vezes ou em 10 vezes, se eu vendo no carnê, ou se eu vendo em cartão, se eu vendo no dinheiro, ou se eu vendo em cheque, tudo isso aí vai interferir na minha gestão. E também no nível de estocagem, porque às vezes nós temos empresários que ainda têm aquela ideia de que o ideal é ter um estoque alto, né? E nem sempre estoque alto, o alto é relativo, tá? Assim como o baixo também é relativo. Esse alto ou baixo, ele vai depender de onde o fornecedor está, de quanto tempo ele demora para entregar, de como é que eu faço as minhas vendas, enfim, da escassez ou não daquele tipo de item do estoque e etc. Eu acho muito seguro vender por nota promissória, ainda mais no dia de hoje, que o universo financeiro é tão avançado. O Brasil tem um sistema financeiro muito à frente de diversos países por aí. Olha, Ítalo, isso é verdade, mas a venda na nota promissória ainda é realidade nas pequenas cidades. E uma realidade forte.
talvez não seja mais realidade nos grandes centros, porque ninguém conhece ninguém. Mas cidade pequena ainda tem essa característica, e tem muito empreendedor que ainda, empresário ou empresária, que ainda precisa administrar esse tipo de meio de pagamento, né, que é a nota promissória, por causa da localidade dele. Quer ver? Tem alguém aqui nessa live que é do interior que pratica venda em nota promissória, que conhece alguém que ainda pratica venda em nota promissória por força da circunstância? Me conta aí. Se tem alguém aqui nessa live que tem essa situação. Me conta aí. Me conta aqui também. Se tem alguém aqui que conhece algum empresário ou empresária que vende em nota promissória por força da circunstância. Ninguém? É porque o YouTube ele tem um delay, né? E às vezes a gente tem que ficar esperando a resposta porque demora, né? Para chegar para vocês a minha pergunta. Mas me conta aqui nos comentários se alguém de vocês conhece algum empresário, ou então vocês mesmos são essa pessoa que está realmente com a necessidade de vender na nota promissória por força da circunstância. O objetivo do estoque é virar receita no futuro. A questão do estoque que não gira é que ele não vira receita e sim vira um custo. O estoque tem que girar, sim, mas estoque é uma coisa difícil, né, de ser administrada, é tema para outra live, mas é uma coisa bem difícil de ser administrada. Aqui no interior de Pernambuco, sim. A DAIA, sim. Então, se tiver mais gente aqui do interior, vai ver que tem essa característica. Minha cidade é muito comum. Olha aí, ó, Gislaine. Minha cidade é muito comum. E eu acredito, eu tenho certeza que tem gente aqui que é tímida, não gosta de se manifestar. Mas eu tenho certeza que tem mais gente aí que está caladinha que isso acontece. Onde trabalho já era muito nas notinhas, era muito comum, né? Hoje prefere a nota promissória. Segundo o proprietário, acha mais seguro fazer promissória. Sim, é mais seguro porque é um título executável nas pequenas causas, né? Melhor do que notinha. Ó, interior de São Paulo, sim, maior parte dos meus clientes são por nota promissória, tá vendo? Então, assim, a gente sabe que existe uma modernidade, mas às vezes a própria empresa ela não pode engessar por força da localidade em que ela está, porque existe o hábito de vender dessa forma, senão ele fica a pessoa fica fora do mercado e a pessoa tem que administrar isso aí. Então, tirar a notinha e jogar para uma nota promissória, mas preencher corretamente a nota promissória, porque o preenchimento correto gera um título executável, o preenchimento incorreto inibe a possibilidade de execução, né? Ó, mais cheque pré-datado do que promissória. Mas cheque pré-datado é outro que a gente imagina, não, ninguém recebe cheque pré-datado, não. Gente, tem segmento que só vende em cheque pré-datado, por causa da característica do segmento. Então, não tem jeito. Ó, eu conheço vários empresários que ainda anotam no caderninho. Tem demais também. Esses dias eu estava atendendo um empresário que anota no caderninho. Alguns voltam para pagar, outros não, né? Mas é o risco. Então, assim, tudo isso aí tem que ser análise de risco, né? Para poder verificar se convém ou não manter essa prática. Ó, sim, minha loja fica em cidade do interior e todas as lojas trabalham com carnê. Por força da circunstância também temos que trabalhar. Então, se a gente tem várias situações em que tem que trabalhar, a gente tem que encontrar um mecanismo para organizar isso aí e não ter problemas com relação à nota promissória. Então, é muito forte, principalmente em cidades pequenas, tá? E alguns tipos de segmentos também é muito forte, como, por exemplo, loja de roupa, né? Geralmente, loja de roupa, até mesmo em capital, ainda tem muita prática de nota promissória, porque existe eu vou contar um segredo, tá? Só para vocês que estão aqui. Tem situação em loja de roupa que é praxe do segmento mandar para a loja da cliente uma mala, uma sacola cheia de lançamentos para ela escolher e depois ir lá pagar. Nem nota promissória não tem, é só feita uma anotação. Depois a cliente tem que ir lá pagar. Então, existe essa situação por força de segmento. E aí, se as outras lojas não fizerem o mesmo, elas acabam vendendo uma quantidade menor. Então, é análise de risco, né? Verificar o volume de venda que você faz em relação a essa prática, a inadimplência que você tem, e verificar e fazer a análise se convém ou não continuar com isso aí. Eu uso cheque pré-datado, cada um tem uma realidade, em São Paulo não existe nota, nem muito menos cheque, sim, cada um tem uma realidade. Tá vendo como eu não posso engessar a gestão, que cada um tem uma realidade? Eu tô falando para vocês, eu tô falando porque eu sei, porque eu vou nas empresas e eu constato. Ok? Então, tudo isso aqui faz com que interfira no capital de giro e na necessidade de capital de giro. E vocês vão ver agora o que a gente quer dizer com necessidade de capital de giro.
Para a gente falar de capital de giro, eu primeiro tenho que falar de uma estruturazinha conhecida como balanço patrimonial, que é conhecida por poucos, tá? Por empresário contábil é conhecida, porque é um dos relatórios que ele faz para poder apresentar as informações para o fisco. Um deles, olá, Cunha, um deles é o balanço patrimonial. Tenho clientes que não aceitam boleto, somente transferência bancária. Tá vendo? Aí depende muito, gente, é muito variado, então por isso que a gestão é muito particular e a forma de organizar os dados também é muito particular por causa desse aspecto, né? De local, de segmento, de postura do próprio empreendedor. Tem empreendedor que diz assim, não, só vendo por transferência, nem que caia minhas vendas. Paciência, é o modelo de gestão daquela pessoa. E aí você tem que encontrar as informações dentro do modelo de gestão daquela pessoa, ok? Cada um tem um modelo de gestão, né? Uma forma de conduzir o seu próprio negócio. E aí, para falar de capital de giro, eu tenho que falar um pouquinho dessa estrutura aqui, que é do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele é um demonstrativo onde ele evidencia o patrimônio das empresas. Só que para ele fazer a evidenciação do patrimônio das empresas, ele segue uma determinada estrutura, onde essa estrutura ela tem um padrão determinado por meio de legislação e também por meio de bibliografias que falam sobre contabilidade. Então, a gente vai falar muito de contabilidade, por quê? É só porque eu sou formada em contabilidade? Não, não é só porque eu sou formada em contabilidade, não. É porque, se você quiser saber o que a ciência estuda, você vai lá, dá um Google e procura lá, objeto de estudo da contabilidade. Aí lá vai estar dizendo assim, que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades e suas mutações. Então, desde que a contabilidade existe, ela estuda meios de evidenciar o patrimônio das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Isso, balanço patrimonial. Abreviar para BP, exatamente. E aí, ela evidencia as informações das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Só que o balanço patrimonial, normalmente ele é feito pelo escritório de contabilidade, quando tem a contratação para fazê-lo, né? Quando não tem, não é feito. E ele segue alguns padrões lá conforme a legislação fiscal. Então, existe toda uma regulamentação explicando como fazer um balanço patrimonial e tal, tal, tal. Gerencialmente, ele também deveria ser feito. Porém, eu acho que não tem 1% de empresa que faz, ou empresário, né, que faz balanço patrimonial gerencial. Então, ele evidencia o patrimônio da empresa e ele divide em ativos e passivos, onde os passivos são, meu foco aqui não é ensinar balanço patrimonial, mas eu preciso explicar isso aqui para explicar a história da necessidade de capital de giro, tá? E ele divide lá em ativos e passivos, onde o passivo é o conjunto de origens de recursos, que é onde a empresa capta recurso para aplicar do lado do ativo e gerar resultado. E eu estou falando de empresa porque eu estou falando de instituições com finalidades lucrativas. Se eu estivesse falando de instituição sem finalidade lucrativa, a gente não estaria usando o termo empresa, tá bom? Então, empresa é para instituição com finalidade lucrativa. Eu acredito que todo mundo aqui deve ser de instituição com finalidade lucrativa. E aí nós temos essa história aí do ativo e do passivo, e também existe uma divisão entre ativo circulante e passivo circulante, que é a parte de cima aqui do demonstrativo. E nós temos aqui o ativo não circulante e o passivo não circulante, que é a nova estrutura, né? Nova não, já tem um tempo para cá. Vendemos em boletos, mas tem clientes que só pagam na nota promissória. Pois é, às vezes são clientes que pagam corretinho, você não vai deixar de vender para essas pessoas, né? Então, tudo é questão de análise de risco, né? A vida é analisar risco. Exatamente. Passivo, capital de terceiro, mas também tem capital próprio, tá, Ítalo? Uma parte do passivo não circulante é capital próprio aí da empresa que o sócio entregou para poder começar as atividades. Enfim. E aí, o que acontece? O capital de giro, o que é girar? Girar é socorrer a atividade da operação na empresa. E esse giro ele acontece no curto prazo. E a gente chama de curto prazo aquilo que está evidenciado na parte do circulante, tanto para o que eu tenho de ativos como para o que eu tenho de passivos. Então, eu tenho ativos dentro do circulante, passivo dentro do circulante, são coisas que estão circulando, que estão girando ali no curto prazo. E esse curto prazo também, ele é
particular de acordo com o tipo de empresa, tá? Então, aqui a gente também não vai entrar nesse mérito. Ok? De recursos, financiem as minhas aplicações. Quando a minha origem de recurso, que são as informações que estão do lado passivo, esses desenhos aí que estão do lado passivo, por isso que eu quis tanto mudar, né? Arrumar os desenhos que ficaram trocados. Pode ser feito o tempo inteiro, tá? Quando eu tenho as minhas origens de recurso, que são as informações que estão ali do lado do passivo, e essas origens de recurso são maiores do que as minhas aplicações, são as informações que estão do lado do ativo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que terceiros financiem a minha operação. Então, quem está financiando a minha operação não sou eu. São terceiros, que nos terceiros aqui, no caso, são quem? Os funcionários, os fornecedores, as concessionárias, os impostos. Entendeu? Diz aí se entendeu. Isso aqui é meio difícil mesmo de explicar e de entender. Então, quando eu digo aqui, deu 30 mil de necessidade de capital de giro, quer dizer o quê? Que esse passivo aqui não financiou o meu ativo operacional. Eu tenho essa necessidade de capital de giro porque a minha operação não está sendo financiada pela própria operação. Aí eu necessito desse capital de giro. Aí é onde entra a diferença de necessidade de capital de giro para necessidade de capital de giro. Essa aqui que eu estou explicando é uma necessidade de capital de giro da operação, da atividade operacional. Por quê? Porque o meu passivo operacional não está financiando o meu ativo operacional. E aí eu tenho esse desequilíbrio, eu necessito de capital de giro. Em qual situação o meu ativo operacional estaria sendo financiado pelo meu passivo operacional? Se o somatório do meu salário, dos meus gastos com os funcionários, as minhas compras, meus contas a pagar e os meus impostos fossem maiores do que os meus estoques e meus contas a receber. Aí, nesse caso, a minha operação está financiando a minha atividade. Entendeu? Isso é necessidade de capital de giro. Então, eu posso ter um capital de giro líquido positivo, mas posso estar necessitando de capital para girar a minha atividade. E aí, essa minha necessidade de capital de giro que nós calculamos aqui, esses 30 mil que nós calculamos aqui, ele diz respeito à necessidade que eu tenho para bancar minha operação. Às vezes, eu tenho essa necessidade aqui para bancar minha operação porque eu não quero comprar prazo para o meu fornecedor. Aí, se eu não quero comprar prazo para o meu fornecedor, eu tenho que ter dinheiro próprio para comprar com o meu fornecedor. Aí eu banco a necessidade de capital do giro. Entendeu? Aí a vida é feita de escolhas, né? E toda escolha tem consequência. Vocês têm que escolher. As fontes operacionais vão financiar a empresa de vocês ou vocês mesmos vão financiar a empresa de vocês? É uma decisão. E não tem certo ou errado, né? Tem o que eu aguento ou não pagar. É assim que funciona. Então, aqui... Obrigada. Dá um joinha aí, marca aí um gostei. Beleza? Então, aqui eu estou dizendo que eu não tenho fonte suficiente para bancar minha operação. Então, se eu não tenho, está faltando, eu necessito de capital para o meu giro operacional e para isso eu tenho que ter ou capital de giro próprio ou captar capital de giro em terceiros. Entenderam? A diferença de necessidade de capital de giro e necessidade de operação de capital de giro no banco são duas coisas distintas que as pessoas confundem. Então, às vezes a empresa tem necessidade de capital de giro porque ela tem pouco passivo operacional para bancar o ativo operacional, e aí ela necessita de um capital de giro, ou seja, ela tem que ter dinheiro para comprar à vista porque ela não quer comprar a prazo, um exemplo. E tem situações, agora eu vou dar uma outra situação aqui, por isso tem que ter um equilíbrio, tem que acompanhar, então, Mônica, é só sair comprando bem muito a prazo, que aí eu resolvo meu problema? Será que eu entendi? Vejamos. No caso desse exemplo, entrou 65 menos 35 das obrigações, sobrou 30 de necessidade de capital de giro. Esse valor de 30, no caso, ficará no caixa... Não entrou. Isso aqui não entrou. Isso é um balanço patrimonial, não é entrada. Balanço patrimonial é o que vai entrar e o que vai sair. Aqui é um pouquinho o contrário do que tu entendeu.
Eu não aguento mais financiar meu capital de giro. Olha aí, uma consciência, uma pessoa caminhando para a inteligência financeira. Olha aí, que legal. Não sei o que é que você está querendo dizer. Mas sim, os nossos fornecedores são nossos parceiros que devem confiar na gente a ponto de nos vender a prazo, né? Então, aqui, o que eu estou querendo dizer, Evelyn? É o seguinte, eu peguei 35 mil emprestado do funcionário, das compras, do contas a pagar e do imposto, mas eu comprei 60 mil lá de estoque de contas a receber. Então, 35 não paga 60. Então, os 30 da diferença, eu estou tendo que tirar do meu bolso para pagar os 65, entendeu? Outro jeito de falar. Acabei de descobrir outro jeito de falar. Diz aí se tu entendeu. Eu peguei 35 mil de salários, de compras, de contas a pagar, de impostos e apliquei na empresa no estoque e no contas a receber, porque contas a receber é uma aplicação, porque eu estou dando prazo para o meu cliente. Só que eu peguei 35 e apliquei 65. Então, eu tenho que ter 30 para bancar a diferença, entendeu? É isso que quer dizer. Diz aí para mim se tu entendeu. Continuando, porque nós já estamos há bastante tempo batendo papo, né? E aí, aqui essa é a situação do capital de giro. Só que, se vocês não entenderem, vocês vão assistir de novo essa aula que vai ficar gravada na página do webinário, tá bom? Só essa semana. Perfeito. Legal. Então, vamos lá. Isso não está escrito desse jeito em livro, não, tá? É uma forma que a gente tenta descobrir aqui para poder explicar para as pessoas entenderem. Então, essa é a diferença de necessidade de capital de giro do conceito contábil, que é a necessidade que eu tenho de capital para girar minha atividade operacional, e a diferença entre necessidade de capital de giro, que é o senso comum. Então, as pessoas pensam assim, a minha empresa deu necessidade de capital de giro fazendo o cálculo lá pelo balanço. Ela pensa logo assim, eu tenho que ir no banco pegar dinheiro, porque eu preciso contratar uma operação de capital de giro. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Pode ser que a atividade da empresa necessite de capital de giro, mas que a empresa tenha recurso próprio para bancar esse giro da operação. E ela pode necessitar de capital de giro no conceito contábil porque a pessoa decidiu comprar à vista, por exemplo. Não quis usar o prazo que o fornecedor dá. Ok? Depois eu vou compartilhar onde é que fica o webinar, tá bom? Certo? Entenderam aí? Então, uma coisa é a necessidade de capital de giro do giro da empresa, outra coisa é a empresa ter necessidade de captar capital de giro em instituição financeira. Aí é uma falta de dinheiro para bancar o giro. E esse negócio é tão melindroso, porque olha aqui. Mônica, então é só inverter as coisas. Eu ficar com um passivo bem maior do que o meu ativo, porque aí ele banca todo o meu ativo, eu não vou ter que eu mesmo bancar o meu ativo. Mas aí, se ele ficar bem maior, a ponto de você dar um capital de giro líquido negativo, você vai ter que captar capital de giro no banco para pagar o seu desequilíbrio aí na sua harmonia, quando você tentou harmonizar ativo com passivo, entendeu? Exatamente, Joselito. Exatamente. Nesse exemplo aqui, exatamente isso. Isso mesmo. Estou dizendo que a operação não bancou a aplicação daquela própria operação e a empresa tinha que ter recurso para poder bancar aquilo ali. Se ela vai usar recurso próprio ou de terceira, aí é outro capítulo que eu não vou avançar nesse tema. Eu queria só que vocês entendessem o conceito de necessidade de capital de giro. Se eu conseguir fazer vocês entenderem, fala aí para mim. Entendi. Escreve aí. Entendi. Entendi. Agora eu entendi, Mônica. E aí, explicar um negócio que é complicado, né? Então, eu não posso nem ficar com isso aqui muito... se eu ficar com isso aqui muito para baixo, eu tenho que ter capital de giro próprio ou captar capital de giro em instituição em terceiro. Se eu ficar com isso aqui muito alto, né? Aí eu vou ter que fazer também a mesma coisa. Então, assim, tem que ter equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio, tá? Certo? Equilíbrio e gestão, né? Então, entenderam aí por que é importante fazer gestão dos dados? Porque mesmo que vocês não façam essa conta e não façam esse acompanhamento, isso aqui acontece. Só que vocês não estão sabendo o que está acontecendo, né? Às vezes o negócio está dando BO e a gente não sabe o que é que está acontecendo. Não sabe por que deu BO. Não sabe nem por onde corrigir. Então, entendi. Você vai sair, não acredito. Então vamos lá, estamos terminando.
Então, essa é a diferença de necessidade de capital de giro conceito contábil, que é a necessidade de recurso para fazer o giro da empresa, que se eu não tiver sendo financiada pelas origens de capital as origens operacionais, eu tenho que bancar eu mesmo, né? E necessidade de capital de giro, que é a necessidade de captar dinheiro no banco lá para pagar as operações. Então, uma das formas de calcular a necessidade de capital de giro, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a empresa não tenha capital de giro próprio. Só está dizendo que necessita de capital de giro, ela necessita de capital para bancar o giro. Se ela tem próprio ou não, aí tem que olhar o resto do balanço. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? E aí, essa é uma das formas de calcular a necessidade de capital de giro. Tanto a necessidade de capital para o giro, como a necessidade de captar capital de giro nas instituições financeiras. Só que vocês viram que para eu explicar foi difícil. Por quê? Não é porque... É porque é um conceito muito particular da contabilidade e que nem quem não tem formação... Se quem tem formação na área tem dificuldade de entender, você imagina quem não tem formação na área. É uma coisa que não é tão evidente assim para ser entendido, né? E aí o que acontece? Esse Flávio Rocha não é do Rio Grande do Norte, não, né? Esse é um Flávio Rocha do Rio Grande do Norte. E aí o que acontece? Essa é uma das formas de fazer o cálculo, só que as empresas não fazem balanço. Expliquei isso aqui tudinho para dizer que não vai funcionar para vocês, infelizmente. Para a maioria de vocês, eu penso, né? Por quê? Porque as empresas não fazem balanço. E se estiver fazendo balanço, tem que ser balanço gerencial, tá? Então, como as empresas não fazem balanço, não conseguem fazer o cálculo da necessidade de capital de giro e da necessidade de captar capital de giro pelo balanço, que foi o método que eu acabei de explicar. Porque eu não tenho as informações do balanço. Porque para eu fazer o cálculo da necessidade de capital de giro aqui pelo balanço, eu tenho que construir o balanço e depois reclassificar o balanço. Eu tenho que construir por um conceito e depois reclassificar para fazer análise. Então, não é só pegar o total de conta a receber, o total de estoque, não é assim. Eu tenho que conhecer todo o conceito de balanço, verificar quais são as informações que eu preciso colocar, fazer as reclassificações para depois fazer o cálculo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que essa metodologia, ela considera que as empresas, elas consideram a empresa aqui como se ela fosse interromper as atividades na data da construção do balanço patrimonial. Então, ela não considera a continuidade da empresa. Então, esse é um outro motivo. Beleza. Certo? Então, fazer pelo balanço patrimonial, eu acho que ainda vai ficar um pouquinho mais distante para nós, né? Tem uma outra forma de eu calcular a necessidade de capital de giro. É através dos ciclos da empresa. E como é que eu faço o cálculo dos ciclos da empresa? Eu tenho que fazer os cálculos dos dias. E dias de quê? Toda empresa tem prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de renovação de estoque, prazo médio de pagamento a fornecedor. Toda empresa tem isso. E aí, quando eu calculo esses prazos médios de renovação de estoque, prazo médio de renovação de recebimento de vendas e de pagamento ao fornecedor, eu estou calculando informações relativas à atividade da empresa, onde eu consigo calcular o ciclo econômico, o ciclo operacional e consigo calcular o ciclo financeiro dessa empresa. Calculando o ciclo financeiro, eu vou conseguir identificar em quantos dias eu tenho que bancar o giro da empresa. Então, vai depender do tempo que eu estoco, vai depender do tempo que eu dou para o meu cliente para ele me pagar, o tempo que eu consigo negociar com o meu fornecedor, aquela história lá do começo que interfere aí no cálculo do ciclo operacional, da necessidade de capital de giro. E aí, eu multiplico essa informação pelas vendas. Eu também não acho prudente fazer isso. Tem uma outra forma de fazer o cálculo da necessidade de capital de giro, aí já alinhando com a necessidade de capital de giro, de captar capital de giro nas instituições financeiras. Então, eu tenho como calcular se eu vou, de forma mais precisa, se eu vou necessitar captar capital de giro na empresa, para a empresa em instituição financeira, ou se eu vou conseguir gerar o meu próprio capital de giro para eu trabalhar com o capital de giro próprio da empresa e não ter que pegar dinheiro em instituição e ficar pagando juros. Como é que eu faço isso?
por meio de um planejamento financeiro. Nós temos planejamento de investimento, planejamento econômico e planejamento financeiro. São 3 tipos de planejamento que podem ser feitos na empresa, todos eles gerenciais, tá? Com informações gerenciais, não com informações da contabilidade, informação gerencial, que é construção diferente, que a gente pode utilizar essa ferramenta para poder fazer esse cálculo e ele é mais cirúrgico no resultado, a informação é mais precisa. O que eu faço através de um planejamento financeiro? Eu organizo os dados de entrada para facilitar a elaboração de estratégias para eu manter o caixa positivo da empresa, considerando que essa empresa não vai interromper as atividades na data da publicação do demonstrativo, mas que depois que eu fizer o demonstrativo, ela ainda vai continuar em atividade. Então, eu considero essa continuidade de atividade para calcular aí a necessidade de captar capital de giro ou não, né? Por meio de um planejamento financeiro, eu consigo fazer controle do saldo das contas da empresa de uma forma mais próxima, como eu estou falando, mais cirúrgica, né? Mais apropriada. Eu consigo fazer um plano de ação para poder acompanhar o resultado da empresa e, assim, ter estratégias para manter o caixa positivo no período que eu me proponho a fazer essa análise. Pode ser de curto, médio ou longo prazo. Então, vai depender de como que eu vou fazer isso. E, para isso, eu consigo usar ferramentas. Quais seriam essas ferramentas? Por exemplo, o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? É um ciclo, eu fico sempre girando ali nessas informações aqui dentro da empresa. Eu planejo, através de um planejamento financeiro, eu executo aquilo dali que eu planejei, eu checo se o que eu estou fazendo de acordo com o meu planejamento está dando certo e está me levando para o rumo que eu desejo, e depois eu faço alguns ajustes para começar tudo de novo. Ajusto o meu planejamento para ver se vai chegar no meu resultado, e assim vou caminhando. Então, isso chama-se planejamento. E aí eu vou conseguir identificar se eu vou precisar captar crédito ou não. Porque a própria empresa vai dar essa informação para a gente, se a gente vai precisar captar crédito ou não. E aí o meu propósito enquanto consultora da área financeira e também mentora aí eu trabalho com instrutoria e trabalho com consultoria, é fazer com que, como eu falei lá no começo, com que as pessoas que me acompanham adquiram inteligência financeira, e eu sei que isso é um passo a passo, para que elas possam chegar nos objetivos dela e que esse objetivo passa ali pela gestão dos negócios. Então, é gerir o negócio e gerir a própria vida pessoal. Para convergir o resultado dos dois para aquilo que a pessoa quer, né? Não importa se a pessoa é um empresário ou uma empresária, ou se é um funcionário ou uma funcionária. E aí, agora, eu vou fazer um convite para vocês. Eu tenho uma mentoria onde eu faço acompanhamento das empresas, e essa mentoria, eu uso a plataforma da Hotmart, onde eu faço justamente a orientação para trabalhar a parte de planejamento financeiro. E por que eu falo sobre planejamento financeiro? Porque eu sei da dificuldade das empresas trabalharem as informações por meio do balanço patrimonial. Porque para fazer um balanço patrimonial, a pessoa tem que entender dos conceitos de balanço patrimonial. É possível? É. Mas mesmo sendo possível, eu não acho que é prudente usar o balanço patrimonial. Por quê? Porque o balanço patrimonial ele desconsidera a continuidade da empresa. Então, eu considero, claro que se meu resultado der muito positivo, eu interrompendo as minhas atividades ali na data da apresentação do balanço patrimonial, isso quer dizer que eu tenho muita informação e resultado para poder bancar minha operação ali no curto prazo ou no longo prazo. Agora, como a gente tem uma grande quantidade de micro e pequenas empresas, as micro, pequenas e médias empresas, elas são 99% das empresas constituídas no Brasil. Existem 20 milhões de empresas constituídas no Brasil, e cada vez o número de micro e pequena empresa aumenta, porque os microempreendedores individuais estão dentro desse universo. E aí, o que acontece? Eu tenho uma metodologia onde eu oriento para a pessoa trabalhar a parte de planejamento financeiro de curto e médio prazo, para poder manter o caixa positivo e ter estratégias para que isso aconteça, onde ela está na plataforma da Hotmart. Nós temos aulas gravadas lá na plataforma da Hotmart, são sequenciadas para que você possa aplicar e compreender o conteúdo.
onde eu apresento também modelos de planos de contas, tanto de empresas comerciais, como industriais, como prestadoras de serviços. E também, só que eu não fiz somente aula gravada. Por que é uma mentoria? Porque eu acompanho as pessoas durante 8 semanas, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter dúvidas e possam tirar as dúvidas comigo. Então, não é apenas aula gravada. A aula gravada é para que você possa assistir no momento que ficar mais apropriado para você. Mas tem também as aulas ao vivo. Mônica, se eu não puder participar da aula ao vivo? Ela também é gravada e é anexada à plataforma após a aula para que você possa assistir, caso você não tenha conseguido participar da aula presencial. Além disso, nós temos bônus, que são as planilhas prontas. Eu tanto ensino a fazer as planilhas, como eu também entrego as planilhas prontas para uso, para que você possa aplicar aí na sua empresa ou então na empresa que você está trabalhando. Tem também como bônus um módulo onde eu falo sobre educação financeira. E por que educação financeira? Porque eu acredito que o empresário ele não é separado da empresa e às vezes o empresário ele tem a vida financeira, tem os gastos financeiros desorganizados e acaba que essa desorganização vai para dentro da empresa e atrapalha ele fazer a gestão das duas coisas. Então, eu entendi que de um tempo para cá eu uso ferramentas de educação financeira para auxiliar os empreendedores também nos atendimentos que eu faço, para que os dois caminhem juntos e possam ser bem-sucedidos aí, né? Não só o empresário, mas também a empresa. Não só a empresa, mas também o empresário. Então, por isso eu botei módulo de educação financeira. E eu tenho um módulo também que eu falo sobre Excel intermediário, onde eu pego uma das planilhas e explico passo a passo, aplicando todas as fórmulas que eu utilizo para a realização da planilha, para a construção da planilha, para que você aprenda a aplicabilidade daquela fórmula de acordo com a construção da planilha. Então, eu explico tudo isso aí dentro do curso lá na Hotmart. Chama Mentoria em Fluxo de Caixa. Então, eu tenho aulas gravadas, tem 8 aulas ao vivo, uma aula por semana que a gente entrega, compartilha, negocia com a turma para poder a gente encontrar no dia que fique melhor para a maioria. Essas aulas são gravadas, são anexadas na plataforma e a gente consegue tirar dúvidas pontuais, porque as pessoas participando da mentoria, elas conseguem me perguntar, igual vocês fizeram aqui, e eu consigo, além de dar exemplos, eu consigo fazer os cálculos para mostrar aquela informação para todo mundo que está participando ali daquele momento. E aí, qual é o valor desse trabalho? Se fosse uma consultoria, seria um valor muito mais alto, porque só de mentoria aí temos 8 encontros semanais, aliás, 8 encontros durante 8 semanas, um encontro semanal de aproximadamente 1h30 a 2 horas. Vocês multiplicarem isso aí por R$200 a R$300, que é o valor da hora de uma consultoria, vocês vão ter um parâmetro aí para entender o valor só dos encontros de mentoria. Mas a metodologia está por R$775